grande alegria que hoje eu vou para o Espírito Santo, minha gente. Vou para Vitória, capital do Espírito Santo, para conversar com esse grande palestrante, também professor especialista em Mindset, graduado em Administração de Empresas e Pedagogia, também Mister, né? Ele é Master em PNL, que é Programação Neurolinguística. Lucas Fonseca, vou deixar ele se apresentar para a gente. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo à nossa Educadora FM. Boa tarde, Mauri, que felicidade falar com você, meu irmão, muito honrado pela oportunidade de levar uma inspiração para todos nós aí. Lucas, hoje nós vamos, inicialmente, que você se apresente um pouco, conte um pouco da sua trajetória enquanto palestrante, já esteve em redes nacionais também, enfim, conta um pouquinho da sua experiência enquanto palestrante e já fazer uma introdução do nosso bate-papo, que é as perspectivas para 2021, as nossas expectativas para 2021. Que maravilha, meu irmão, grato pela oportunidade. É muito importante, né, a oportunidade que você me dá de falar um pouco sobre a minha carreira, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, né, sobre a questão da mentalidade, essa perspectiva para 2021. Eu sou Lucas Fonseca, eu nasci no interior do estado do Espírito Santo e sou conhecido como palestrante vencedor, exatamente por ter vindo de todas as limitações mesmo. Eu vim do zero, rompendo vários paradigmas e ter me tornado professor depois de ter tido acesso à educação formal somente aos 17 anos. E isso ficou muito assim, inacreditável perante as pessoas que não acreditavam em aquele menino que veio daqui, que no Espírito Santo a gente fala supletivo, né? Que é a modalidade de educação à distância, e me tornei professor de faculdade, fui estudando cada vez mais no Brasil e fora do Brasil, e especializando em entender como que a mente humana funciona. E a minha carreira, ela exatamente se confunde com o meu conteúdo, porque querendo entender a minha mente, por que eu sempre vi as coisas de forma positiva, por que eu sempre enxergava a adversidade como uma oportunidade, eu fui estudando a mente humana, consegui dar uma virada na minha vida, me tornar muito realizado, e aí comecei a ensinar as pessoas a fazer isso também em palestras. E lá se vão 10 anos de carreira, rodando todo o estado do Espírito Santo e alguns outros estados do Brasil também, diversos estados do Brasil, uma grande oportunidade sempre. E, inclusive, acompanhando um pouquinho, depois eu quero que o senhor possa até deixar para os nossos ouvintes suas redes sociais, suas palestras, suas motivações, para que a gente possa também acompanhar o trabalho do senhor pós-entrevista aqui na Educadora, porque tem muito conteúdo bacana. Que bacana, meu irmão, vai ser uma oportunidade. É tudo Lucas Fonseca Oficial. Instagram, Facebook, YouTube, é tudo Lucas Fonseca Oficial. Vai ser um presente os teus ouvintes acompanhando aí. Eu faço com muito carinho, com muito amor esse trabalho gratuito lá, vários vídeos, né? Eu acho que é o melhor alimento que a gente precisa fazer agora, Mauri, é alimentar um pouco a nossa mente, né? A gente se vê em um momento tão desafiador, todos nós estamos vulneráveis perante a atual adversidade. Eu me sinto na missão, além de ser um profissional com palestra, mas eu me sinto na missão como ser humano também, de levar essa inspiração para as pessoas. E as redes sociais acabam se tornando uma grande plataforma para isso. Lucas Fonseca, para 2021, 2020, claro, foi um ano extenuante. Penso que a gente precisa falar um pouquinho também sobre 2020. Que ano caótico foi esse? A pandemia desestabilizou e reconfigurou muita coisa em nossa vida. Gostaria que o senhor pudesse deixar para os nossos ouvintes uma análise desse 2020 para a gente já falar das nossas perspectivas para 2021. Exatamente, na verdade 2020 foi um ano, né, que deixou todo mundo surpreso, uma vez que nenhum de nós estávamos preparado para essa adversidade, né, Mauri? Nenhum de nós imaginávamos lá em dezembro de 2019 que estivéssemos vivendo agora em 2020 um isolamento social, um distanciamento social a partir da pandemia. Talvez a maior lição que a pandemia traz para todos nós é mostrar exatamente que todos nós estamos vulneráveis. O que eu mais pergunto às vezes em minhas palestras, se a pandemia fosse uma professora, um professor, o que nós temos aprendido com ela, né? E realmente, como você disse brilhantemente, é um ano de muito desafio, de muita reflexão, mas também uma oportunidade para olhar para um novo mundo que já existia também, só que nós não havíamos percebido isso, né? Se você parar para observar, nada foi inventado ainda na pandemia. Claro que está vindo a vacina, etc e tal, mas a maioria das adaptações que nós fizemos é de um mundo que já existia, uma tecnologia que já existia e uma provocação para nós mudarmos aquela mentalidade, deixa seus problemas em casa e vai para o trabalho. Hoje nós nos vimos lá, um pouco ainda maior lá no início, né, o isolamento, onde a gente começou a refletir. Agora eu preciso olhar para mim, além de ser um profissional, eu preciso olhar para mim enquanto pessoa.
Porque não existe mais profissão de sucesso, existe profissional de sucesso. E o profissional de sucesso é aquele que utiliza da sua mentalidade como um grande sustento mesmo para superar, inclusive a pandemia. Hoje não é o mais bonito, o menos bonito, o mais inteligente ou menos inteligente. É aquele que tem mais capacidade de resiliência para enfrentar essa adversidade e quem sabe até usar como uma oportunidade para amadurecimento, crescimento e olhar para ele próprio como uma grande reflexão. Professor Lucas Fonseca, algo que me chamou muito a atenção na fala do senhor agora não existe profissão de sucesso, sim profissional de sucesso e que se destaca. Isso é muito forte, professor. Sabe por quê? Porque as pessoas podem, digamos, ter um currículo vasto, ter uma formação vasta e, de fato, não ser, de fato, aquela profissão de sucesso, e sim um profissional que se forma. É claro que é uma rede, é uma somatória de várias coisas. Mas hoje sua formação não é suficiente, né? Eu chamo isso, Mauri, de obesidade mental. Não sei se você já ouviu esse termo. O que é obesidade mental? Pessoas que ostentam inúmeras faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado. Claro que isso é importantíssimo, eu faço, inclusive sou professor, né, faço toda a campanha em prol disso, só que não é suficiente. Não adianta hoje, ainda mais na pandemia, qualquer outra diversidade que nós estamos enfrentando, você ter o conhecimento e não praticar. Não adianta você deter o conhecimento mais. Todos nós fomos provocados agora a colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Por isso que eu falo que não existe mais a profissão de sucesso. Porque antigamente, até pelo status, né, você tinha uma profissão. Então, assim, eu tenho uma profissão de sucesso, eu formei nisso, eu formei em direito, formei em medicina, administração, você tinha aquela profissão. Hoje não, é o profissional de sucesso. E sabe por quê? Porque o cliente hoje, né, independente da área que nós atuarmos ou atendermos, ele não compra mais o serviço ou o produto, ele compra a experiência que nós criamos nele. É a experiência que nós dois estamos tendo aqui nesse diálogo, agora nesse bate-papo, é que vai despertar nos ouvintes a reflexão sobre o que nós estamos falando. Então, eu sempre convido as pessoas nas minhas palestras, nos meus treinamentos, a olhar para a sua mentalidade, não somente para o conteúdo que tem. Porque não adianta você ter tantas faculdades e tanta pós-graduação se você não estiver aplicando isso. Então, talvez seja a grande reflexão também para 2020. O que nós estamos aplicando aquilo que nós aprendemos? Quais lições que nós aprendemos lá, para quem estudou, fez a faculdade, etc e tal, que você pode colocar na prática? Aí vem a tão famosa inteligência emocional, né? Que é a capacidade de lidar com a gente mesmo. Excesso de futuro cria ansiedade. Excesso de passado cria depressão. E como encontrar o equilíbrio nisso? Talvez seja a grande reflexão que eu trago para os ouvintes exatamente para 2021. Como que você chega em 2021? O que você vai levar para 2021 e o que você tem que deixar em 2020 para não viver esses novos comportamentos mais? E é interessante isso que o senhor pontua de trabalhar a mentalidade. E aí eu lhe pergunto, como é que a gente trabalha a mentalidade com esse 2020 que desarticulou a nossa vida em todos os sentidos, né, direta ou indiretamente? Como é que a gente pode preparar nossa mentalidade para que a esperança seja o alvorecer da nossa programação neurolinguística? Exatamente, meu irmão. A primeira dica para vocês que estão ouvindo, a primeira dica é: reflita, pare, saia daquela correnteza que todos nós vivemos e venha à margem um pouco. O que as pessoas às vezes demoram, Mauri, é compreender que estamos numa adversidade. O brasileiro, até pela capacidade de criar meme de tudo, levar tudo na brincadeira, até a própria pandemia foi difícil para ser aceitada, que era de fato um novo momento que nós estávamos vivendo. Então a primeira dica é: pare, reflita e toma consciência de como que está a sua mente. Porque às vezes vivemos tão no automático, vai para o trabalho, volta para o trabalho, paga a conta, faz mais conta, atende gente, atende um, atende o outro, e a gente não toma consciência do que nós estamos vivendo. Eu falo, consciência é remédio. Quando você toma consciência, eu estou satisfeito com os meus resultados? Será que os comportamentos que eu tenho tido são comportamentos saudáveis? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Isso eu chamo de consciência. Quando eu, Lucas Fonseca, paro e olho para os meus comportamentos, eu começo a ter uma oportunidade de perceber quantas melhorias eu posso fazer. E também até como agradecer. Uau, que bom que eu tive resiliência nisso, que bom que eu consegui aprender isso. Então o primeiro passo é tomar consciência e depois ter a humildade de reconhecer se você precisa de ajuda ou não e o que você precisa mudar. Sair do automático. Existem 3 perfis, Mauri. O perfil do interessante é aquela pessoa que quer ser boa em tudo ele é melhor. Você deve conhecer várias pessoas, todos nós conhecemos, né? Tudo ele é o melhor, ele sabe. Você fala do futebol, ele entende. Você fala da política, ele entende. É o papel dos interessantes.
Segundo perfil, as pessoas interesseiras, que querem tirar proveito de tudo. Tudo que acontece, ela quer tirar proveito daquilo. E o terceiro perfil é o perfil das pessoas interessadas. E essas pessoas, e esse perfil é o que eu busco me encaixar todos os dias da minha vida. O interessante quer ser poderoso em tudo, o interesseiro quer tirar proveito de tudo, e o interessado, ele está realmente interessado em aprender. E aí, quando você, para mudar a sua mentalidade, como você já me perguntou, para 2021, esteja interessado em aprender, interessado em mudar, interessado em fazer algo diferente. E hoje eu estava já nessa reflexão, professor Lucas, hoje pela manhã, passando a timeline do Instagram, me deparei com uma frase, se não me engano, da Eleanor Roosevelt, que ela diz assim: grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e fatos, e mentes pequenas discutem pessoas. Então, por isso que é interessante a gente, de fato, trabalhar essa questão da mentalidade, e para ter uma grande mente precisa se discutir as ideias e estar aberto para o novo. 2020 veio nos mostrar isso, veio que a gente precisa saber lidar, claro, com essas questões que já estavam, mas trazer a normalidade ou a readequação. Achei muito interessante, pontuo como muito interessante essa frase do senhor, que 2020 colocou a gente para ir lá para as plataformas que já existiam, o Google Meet, o Zoom, para as reuniões online e outras questões. Não é hora de reinventar, é hora de adaptar, né? Verdade, de adaptação. Olha que bacana essa reflexão aqui na tarde de hoje, porque como a palavra do ano, às vezes a gente até mesmo falava, olha gente, o ano é de fato de reinvenção, mas a palavra é adaptação. Vou mudar até esse conceito da minha vida, ver adaptação de fato. Eu sempre falo que não é hora de inventar nada, é hora de adaptar, é hora de ver E aí, se nós outro dia estava dando uma entrevista e o repórter me perguntou: Lucas, e a criança que não tem internet, ela está sendo prejudicada na educação? Eu falei, a criança que não tem internet já estava prejudicada, ela só ficou pior agora. Verdade. Muitas coisas não nasceram na pandemia, pioraram. Os desafios já existiam, agora ficou mais evidente. A gente precisa olhar agora como que nós, enquanto seres humanos, estamos tendo compaixão com o próximo, como que eu preciso me conscientizar e me prevenir para não contaminar outras pessoas e não ser contaminado. Essa consciência humana já deveria existir. Então, por mais negativo que foi, perdemos inúmeras pessoas. Eu tive o desprazer de perder amigos pelo Covid. É realmente uma dor muito grandiosa. Mas se mudar um pouco a ótica e perceber assim, o que eu estou aprendendo com isso? Aí eu sempre falo assim, jamais voltaremos ao normal, nós voltaremos melhores. E não é hora de inventar, é hora de adaptar. Olhar para situações que já existiam antes. O que eu preciso fazer para adaptar esse novo mundo? Adaptar a um pai e mãe que precisam ter mais responsabilidade com os filhos em casa, profissionais que precisam inovar, no sentido não de inventar, mas de inovar, adaptar a esse novo mercado. Nós, profissionais da educação, eu enquanto professor, tenho falado muito sobre isso, que sempre fomos avaliados pela nossa capacidade didática, pelo nosso currículo. Hoje, nós somos avaliados também pela nossa performance. A capacidade que o professor precisa ter para gravar um vídeo, fazer uma aula online. Então, é um novo mundo que já existia, que fomos forçados a adaptar a ele. Inclusive, o que eu preciso parabenizar, nós tivemos inúmeros professores que se readaptaram de fato e se adaptaram nessa questão de performance para gravar vídeo, para enviar para os alunos, né? Então, de fato, nós tivemos esse fator de adaptação, sobretudo ao ambiente escolar de tantos outros profissionais que se destacaram em 2020 porque foram para as mídias digitais. Olha, não tem o Instagram, não tem o Facebook, não tem o WhatsApp voltado para as empresas. Então, assim, criaram, fizeram delivery, enfim, se reinventaram e agora, nesse fim de ano, pode inflar o peito de ar, respirar, acalmar os ânimos ali, dizer, olha, valeu a pena, mesmo diante das adversidades, mas eu consegui superar essas barreiras e, de fato, seguir adiante, essa é a palavra. Exato, que linda a sua sensibilidade em perceber isso, e de fato estão de parabéns. O brasileiro, ele é muito criativo nisso, né? A gente tem tanta história que são exemplos pra gente, pessoas que mudaram de atuação profissional, aí nesse sentido sim reinventaram, né? Criaram outra atuação profissional, e isso tem sido um exemplo grandioso. Parabéns a você também pela sensibilidade em perceber. Professores que tiveram que aprender a gravar vídeo, fazer live, hoje todo mundo tá fazendo live, tá aprendendo cada vez mais sobre isso, e vendo pelo lado positivo de aprendizado, talvez seja esse o nosso ganho, né? Por isso que a gente não volta ao normal, mano. A gente não volta àquele mundo que nós existíamos. Nós aprendemos coisas novas e certamente teremos novos comportamentos também.
E com essa mudança, a gente precisa estar apto também para se enquadrar, se encaixar nessas questões. Não vou generalizar aqui, mas, por exemplo, perceber um exemplo bem claro, o rádio. Por exemplo, depois que a gente terminar aqui a nossa entrevista, eu já vou disponibilizar para aquelas pessoas que não tiveram tempo de ouvir um podcast, a entrevista é ao vivo às 16 horas, mas a gente pode, Mauri, envia o áudio aí da entrevista, a gente encaminha. Então, assim, a gente precisa também ser multiplataforma, não só aqui, eu estou colocando um exemplo específico que é o rádio e da reinvenção que a gente precisa, dessas adaptações, desses mecanismos que a gente já tem, mas a gente precisa também estar com essa mentalidade preparada para esse normal, como que a gente pontua aí, fala do novo normal, e também, como o senhor acabou de nos falar, mas de se estabelecer no que já tem. Exatamente, e adaptar ao outro, né? Como você brilhantemente fala, a pessoa não pode ouvir ao vivo, ele vai ouvir depois. É adaptar. Hoje a gente precisa respeitar o tempo de cada um. Cada um de nós temos nosso próprio fuso horário profissional e fuso horário de vida. Não estamos atrasados e nem adiantados, nós estamos no tempo certo. A provocação muito brilhante da sua fala, e dá pra gente implementar, trazendo sobre olhar para o modelo de vida do outro, que tem tudo a ver com mentalidade, e respeitar isso. A pessoa talvez não pode assistir ao vivo, o conteúdo vai estar disponível lá para ele. Esse é um novo tempo. Então eu sempre falo que um novo tempo e uma nova era requer uma nova pessoa que trabalha acolhimento, que trabalha compaixão, que adapta ao tempo do outro. Antigamente você falava assim, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida passando. Que e a gente precisa valorizar isso. Tempo é vida, que forte. É vida, exatamente, é vida passando. E o melhor presente que a gente pode dar para alguém que nós amamos, é o tempo, né? Para um filho, uma esposa, marido, pai, mãe, o melhor presente que a gente pode fazer. Esse tempo que eu tenho com você, que por mais que vai ser gravado, mas nunca mais vai passar nesse mesmo horário, ao vivo. O tempo que não volta, é a vida passando. E às vezes a gente não toma consciência disso. Perceber a nossa finitude, perceber que nós estamos aqui, num instante, depois a gente pode não estar mais. E muitas das vezes, eu preciso comprar um carro, preciso de uma casa nova, e a gente não para perceber, olha, eu estou aqui, mas de repente eu posso não estar por alguma questão, então, ou por uma doença, enfim, por uma enfermidade, ou por alguma outra questão. Então muitas das vezes a gente não para perceber, e talvez isso seja característica do humano mesmo, para perceber que nós somos finitos, que a gente acaba, uma hora o trem da vida passa, a gente embarca nele. E talvez seja essa mesma reflexão da pandemia, né? Quando eu disse vulnerabilidade, todos nós estamos sujeitos. A pandemia, ela talha o processo da pessoa partir, né? Então é uma hora da gente olhar e valorizar mesmo, ao invés de focar somente no tempo que nós não vivemos, mas como que a gente vai viver a partir de agora. Quando alguém fala assim, eu tive tanto tempo, tantos anos perdidos da minha vida, eu pergunto, e o que você vai fazer daqui para frente? Nós somos a consequência de nossas escolhas, e tudo isso que eu estou falando não é um texto que eu decorei, um livro que eu li. A minha vida foi isso, sabe? Eu vivi isso quando me via analfabeto lá aos 17 anos, e eu imaginava praticamente que já seria a pessoa que eu sou hoje. Não é que eu sou melhor ou pior, os resultados que eu alcancei na vida. Então, assim, eu falo, tudo é possível. O brasileiro, ele passa o tempo todo olhando para o outro, às vezes, aplaudindo a história do outro, reconhecendo a história do outro, mas esquece de olhar para a própria história. Imagina você, quantas conquistas que você já teve na vida, mas também quantas superações eu já tive, todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Então é hora da gente olhar para a gente, não é ser egoísta, mas olhar para a gente e perceber, como você falou, do quanto que adaptamos, do quanto que mudamos, e nos valorizarmos cada vez mais, e respeitar e entender que o outro funciona de forma diferente. Perceber as unicidades do outro, né? Os fragmentos do outro, o mosaico. Nossa vida é um grande mosaico de construção de novas versões, né? E a gente tem que estar pronto para isso, né? Eu acho que não dá para viver a mesma história, a mesma piada perde a graça. A história ela é para inovar no sentido de fazer algo novo, né? De criar novos momentos, novas experiências. Eu acho que pior do que não viver, não morrer, é viver uma vida sem viver de fato. É sobreviver, né? E muitas pessoas sobrevivem, se vendem. Eu brinco assim, quantos que te pagam para você não viver seus sonhos? Quantos que você recebe para você não viver seus sonhos? Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Então as pessoas querem às vezes as medalhas que nós temos, mas não querem as cicatrizes que nós também trazemos. Então tudo isso, né, o tema de hoje é a mentalidade, é abrir a mente para isso. Olhar, mudar a ótica da vida, mudar a forma que nós estamos olhando para tudo. Isso não isenta o desafio continua existindo. A
forma que nós reagimos às circunstâncias que determinam o nosso modelo mental, que é o famoso mindset. Mindset significa programação mental. E cada um de nós temos um modelo de mindset. A boa notícia é que pode mudar. A gente pode mudar esse modelo mental. Eu posso mudar um ponto de vista de algo e, consequentemente, mudar meus resultados. Professor Lucas, que presente nossa Bahia recebe nessa tarde com sua participação aqui em nossa Educadora FM, e esse presente que o senhor coloca aqui nesse findar de 2020, com essa injeção de ânimo para os nossos milhares de ouvintes. Gratidão, muito obrigado. Que maravilha, eu sou apaixonado por Bahia, tive a oportunidade de conhecer aí uma vez. Um grande abraço para todos vocês. Nós estamos em estados diferentes, mas estamos no mesmo caminho, né? Isso que é muito bacana, a energia humana, a gratidão em primeiro lugar, gratidão pelo simples fato de estarmos vivos, que isso um discurso, que isso seja um legado para nossas vidas, né? Então, um grande abraço para todos vocês, a esse estado maravilhoso, a todos os ouvintes, e eu adorei falar com você, meu caro. Eu posso terminar o programa com filosofia? Pode. Nossa entrevista. Professor Lucas Fonseca, o que é a vida? O que é a vida? A vida é o resultado das escolhas que você fez durante ela. O que é a vida, professor Lucas? O que é a vida é a escolha que você pode fazer de viver uma nova versão de você mesmo. Um abraço para você, muito obrigado pela participação. Obrigado, professor. Grande abraço, meu irmão, até breve. Grande abraço.